Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos estudar Isaías, capítulo 1, versículo 20, que fala assim: Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nesse versículo, nós vemos uma condição oposta do versículo 19. Aqueles que não são filhos, escolhidos por Deus, não conseguem reconhecer Cristo como seu Senhor. Consequentemente, essas pessoas acabam recusando o chamado de Deus. É importante entendermos isso porque não existe força em nós suficiente para atendermos ao chamado de Deus sem a atuação do Espírito Santo, porque é Ele quem nos convence de que Jesus é o único caminho para a vida eterna. Nesse versículo, Deus mostra uma consequência que traz a ideia de uma destruição física daqueles que se recusarem a ouvir a voz de Deus. Ser devorado à espada dá uma ideia de guerras em que povos inimigos iriam destruir esse povo que se revoltou contra Deus como uma forma de juízo, de um castigo imposto pelo próprio Deus. E aqui Isaías deixa claro que quem disse isso foi Deus, não foi ele. Por outro lado, é certo que essa consequência destrutiva também pode ter uma conotação espiritual. Quem se recusar a ouvir a voz de Deus será lançado no lago de fogo e enxofre juntamente com Satanás e seus demônios. Não importa se você não acredita nessa palavra. Ela não vai deixar de ser verdadeira se você não acreditar. Então a nossa esperança é o versículo anterior. Precisamos crer em Cristo para comermos o melhor desta terra. Alguns já devem saber que a espada na Bíblia pode se referir à própria palavra de Deus. Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa espada de dois gumes significa que pode cortar para os dois lados, tanto para a vida eterna quanto para a condenação eterna. A mesma palavra que nos aproxima de Deus também pode nos condenar ao inferno se não crermos nela ou se crermos e a desprezarmos. Mas o texto hebraico traz uma ênfase maior na atitude do que no sentimento. Eu queria compartilhar isso com vocês. Seria o caso, por exemplo, de um pai que tem um filho adolescente e esse pai manda o filho arrumar o quarto. O filho fica chateado porque ele não quer arrumar o quarto, mas mesmo assim ele vai lá e arruma o quarto por obediência. Nesse caso, a vontade do pai foi feita. A atitude do filho foi mais importante do que a vontade dele não querer arrumar o quarto. Os tempos verbais no hebraico dão essa ideia de que o ato de obediência é mais importante do que o sentimento de querer obedecer. O texto não tira a importância do sentimento, mas dá a ideia de que a ação da obediência é mais importante. Mas nós sabemos que quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos ajuda não apenas com as atitudes de obediência, mas ele nos ajuda com o desejo de obedecer. A mudança ocorre de dentro para fora, porque a obediência precisa ser por amor. Foi mais ou menos nesse contexto que John Wesley entendeu que Deus purifica não apenas o nosso comportamento, mas também a nossa disposição. Talvez o texto aqui tenha sido escrito dando maior importância para o comportamento, porque nesse tempo a lei imperava no meio do povo. Mas aqui a questão para nós é a seguinte: você obedece a Deus por amor ou por medo de ir para o inferno? Alguns crentes vivem com medo de ir para o inferno. O medo de ir para o inferno às vezes acaba sendo até maior do que o desejo de ir para o céu. Se você ama a Deus, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você se esforça para não pecar e se entristece quando peca, é um sinal de que você está no caminho certo, porque você sempre está correndo para os pés do Senhor para pedir perdão a Ele. Quem não faz isso, que realmente precisa ter esse medo de ir para o inferno, porque a pessoa não obedece a Deus. Mas na prática,
parece que quem realmente deveria ter medo de ir para o inferno não tem. E quem não deveria ter esse medo acaba tendo. O meu desejo é que você tenha paz no seu coração, porque o céu está reservado para você que ama Deus e deseja estar com Ele. Deixe esse medo de lado, porque ele pode te atrapalhar a ter uma vida cristã saudável. O medo pode atrapalhar o seu crescimento espiritual porque você passa o tempo todo orando, pedindo perdão por seus pecados, às vezes por pecados que de repente você nem tem, quando você poderia orar mais para Deus salvar pessoas, para Deus usar a sua vida, ou orar para agradecer a Deus pelo que você tem e adorar com a intensidade de alguém que tenha certeza de que irá para o céu. Se você é um cristão, a sua preocupação precisa ser em como agradar a Deus, como se aproximar dele, não em viver com medo de ir para o inferno. É uma tortura mental. Na minha opinião, é um terror psicológico viver o tempo todo com medo de perder a salvação. E eu faço questão de dizer isso porque muitas pessoas por aí vivem com esse medo. Não vou fazer isso porque senão vou perder a salvação. Eu não vou fazer aquilo senão vou perder a salvação. Calma, você é cristão, você é escolhido por Deus. Você não ama o pecado. Se você não ama o pecado, é um sinal de que Deus está contigo, de que você é filho dele. Pode acontecer da gente pecar, mas isso vai acontecer inúmeras vezes, possivelmente. Só que a gente não pode se ficar feliz com isso. A gente não pode achar que isso é normal, porque de fato não é normal. Mas também não é necessário você ficar desesperado com medo de perder a salvação, porque a sua salvação depende do sacrifício que Cristo fez por nós. Ele fez conosco uma aliança inquebrável, uma aliança que não está baseada nas nossas atitudes, está baseada no que Cristo fez por nós. Então, não ame o pecado, não peque. Se você pensa, eu posso pecar que eu já sou salvo mesmo, isso é um sinal de que você não é salvo coisa nenhuma. Mas se por acaso você pecar, você vai lembrar que você tem um advogado fiel e justo, Jesus Cristo, que pode te perdoar de todos os seus pecados. Então, eu faço realmente questão de dizer isso, para que você não fique vivendo com esse medo, senão você não vai atingir níveis mais profundos de comunhão e intimidade com Deus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Fique com Deus.